Então é bom, né, irmãos, louvarmos o Senhor, estarmos na presença de Deus. Nosso Deus, Ele é o Deus de toda a glória, Ele é perfeito e nele não tem falta de nada, né? Nenhum louvor nosso aqui, nada de criação acrescenta nada para Deus. Você já parou para pensar nisso? Ele é o Deus de toda a glória, mesmo que ninguém dissesse isso, mesmo que nenhum louvor saísse da sua boca. Ele é o Deus majestoso. E Ele nos dá a grande oportunidade de louvarmos o nome dEle. Aleluia. E desfrutarmos dessa contemplação de quem Ele é. Então, muito mais do que oferecermos algo para o Senhor, quando estamos aqui desfrutando, comendo e bebendo dEle. O nosso louvor e glória é resultado disso. E o Senhor se alegra com isso. É um ato de misericórdia nós podemos louvar e contemplar o Senhor. Glórias a Deus por isso. Queria continuar uma ministração que a gente fez um tempo atrás sobre o alimento do novo homem, né, do cristão, do que o homem espiritual se alimenta. Eu vou relembrar rapidinho aqui. A gente compartilhou que o homem espiritual ele só se alimenta do Filho de Deus. E a gente leu um texto que está em Isaías, versículo 25, capítulo 25, versículo 6. Lá diz assim, os irmãos podem abrir. Lá diz assim: nesse monte o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, carnes suculentas e o melhor vinho. E o Senhor Jesus mesmo disse, né, que a carne dele era a verdadeira comida, o seu sangue verdadeira bebida. Lá em João 6 ele diz que era o pão da vida: aquele que vem em mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Então nós falamos que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente precisa procurar nela o Filho de Deus, né? Porque tantas vezes a gente lê as Escrituras e muitos leem a Bíblia só com especulações e para encontrar algumas coisas. E hoje em dia está tão na moda a gente o pessoal lê a Bíblia para encontrar maneiras de ser bem-sucedido, de ter um casamento bom, até princípios de investimento financeiro o pessoal acha na Bíblia, como ser um empresário, como ser um líder, como ser um bom pai, né? Tudo isso aí não satisfaz ninguém, porque o que satisfaz é o Filho de Deus. Então, quando nós vamos ler a Bíblia, precisamos achar Ele. Ele mesmo disse que as Escrituras falam dele e nada mais. Né, ele falou ali para os discípulos de Emaús, ele foi explicando, né, do que se falava dele nas Escrituras. E é por isso que a gente vê tantos famintos na chamada igreja, na igreja nominal, né, nos cristãos. A gente vê quantos milhões de cristãos tem no Brasil e esses cristãos continuam procurando as mesmas coisas que os não cristãos procuram. Eles continuam procurando dinheiro, sucesso, fama, uma família legal, um lugar para descansar nos finais de semana e beleza. E nunca encontram nada. Porque a Escritura é usada para se encontrar essas coisas. E nessas coisas não há satisfação e nem alegria. O homem
ele foi feito para ser alimentado pelo Filho de Deus. E nós também falamos que quando vamos orar, precisamos orar, como está lá em Colossenses 1, para que a gente possa conhecer o Filho de Deus. A gente ouviu aqui, né? Que essa é o nosso trabalho, conhecer o Filho de Deus. E também vemos tantas vezes que as orações são usadas para se encontrar o que não alimenta, né? A Escritura diz que vocês pedem e não recebem porque pedem mal, porque pedem para satisfazer seus próprios interesses. Então são orações pecaminosas. Quando nós oramos a Deus para que Ele nos dê alguma coisa e nessa coisa a gente vai ser alegre, a gente aí sim vai ser legal, aí sim vai ser gostoso. São orações idólatras que pedem a Deus um ídolo. Que o fim da oração não é conhecer a Deus, o Deus verdadeiro, mas que Ele te dê um brinquedo, alguma coisa para você tentar se satisfazer. Quando nós nos reunimos com os irmãos, né, nosso objetivo é tocar o Senhor Jesus que está nos irmãos. A nossa comunhão, nós somos corpo de Cristo, Cristo habita em nós. E é disso que a gente se alimenta. Quando a gente vê o Filho de Deus se manifestando num irmão, numa irmã, e como Ele é cuidadoso, como Ele é servo, como Ele é obediente, como Ele é humilde, como Ele sempre está cheio da palavra. Isso nos alimenta, ver o Senhor nos irmãos. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele fala: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Esse é o nosso anseio, deveria ser o nosso anseio quando estamos juntos, para que possamos compartilhar entre nós algum dom espiritual, o dom inefável que é Cristo Jesus, sermos encorajados pela fé. E, às vezes nas nossas comunhões nós comemos do velho homem que está no nosso irmão, né? Da natureza pecaminosa. Comemos dos feitos da carne, comemos da comida que não satisfaz. Às vezes nós comemos a comida do velho homem e ainda compartilhamos, damos de comer para os outros irmãos, enganamos eles. Falar, se você fizer isso aqui vai ser espetacular. Mas não é. A gente vê que Cristo é dado a comer na comunhão. Aquela parábola do banquete, né? É um banquete oferecido e muitas pessoas estão ali comendo do banquete. A gente nunca vê o banquete que é Cristo sendo oferecido para alguém sozinho. É sempre na comunhão. Muitos estão à mesa do Senhor. Quando nós adoramos, nós devemos contemplar a Deus na face do Senhor Jesus, né? E também falamos que o Filho de Deus, ele pode ser o leitinho espiritual que a Bíblia diz, ou o alimento sólido, mas é sempre o Filho de Deus, sempre o Filho de Deus. Às vezes a gente tem medo de dar o Filho de Deus para os novos convertidos comerem. E aí eles nunca crescem, né? Nunca crescem. Porque o novo homem só se alimenta do Filho de Deus. E a gente viu também que o alimento espiritual,
O alimento do novo homem, ele é espiritual, ele é carne e sangue, é obra da cruz. Recordar e contemplar a glória de Deus no Cristo crucificado. É comer da justiça que foi revelada na cruz, na santidade, no amor, na obediência, na graça. Tudo que foi revelado na cruz. E hoje eu queria continuar com essa parte aqui. O alimento do novo homem é Cristo, mas não para por aí. É o Cristo crucificado que alimenta o novo homem. E isso faz bastante diferença. Então, vamos ler de novo Isaías 25, 6, e depois a gente vai ler Isaías 55. Quero compartilhar com os irmãos para que a gente entenda que esse banquete oferecido é o Cristo crucificado. O que é o Cristo crucificado? Como que se come desse Cristo crucificado? E o que acontece quando a gente come do Cristo crucificado? Então, essas 4 coisas a gente vai compartilhar hoje. Então, Isaías 25, 6 está escrito assim: neste monte, veja que aqui é num monte que o banquete vai ser preparado. E o Senhor Jesus foi crucificado num monte. Então, nesse monte, o Senhor dos Exércitos preparará um farto banquete. Olha que coisa maravilhosa, que não é só um banquete. Se alguém te oferecesse um banquete, já seria bom, né? Um banquete, você imagina aquele banquete assim, mas um farto banquete, é farto. Farto quer dizer que você vai poder comer o quanto que você quiser. É igual o rodízio de churrascaria. Você vai comer até enjoar, se você quiser comer mais, tem mais, e tem mais, e tem mais. Um farto banquete. A gente percebe que as coisas desse mundo acabam, não é verdade? Acaba. Por mais gostoso que seja, acaba, né? Acaba. Mas aqui é um farto banquete para todos os povos. Então, um banquete oferecido para todos os povos da terra. Um banquete de vinho envelhecido. O vinho envelhecido é o vinho mais gostoso que tem. O pessoal paga uma fortuna para tomar um vinho aí de uns 30, 40, 50 anos, não é verdade? Vinho envelhecido. Carnes suculentas. O banquete não é de qualquer coisa. De carnes suculentas. O que quer dizer quando a gente olha aqui carnes suculentas? É algo realmente saboroso. Não é aquele filé de frango feito na churrasqueira assim só com sal grosso. É carne suculenta. Suculenta envolve prazer na apreciação desse alimento. E o melhor vinho. Então aqui está falando de carne e vinho. Está falando do Senhor Jesus crucificado aqui. Isaías 55, de 1 a 3. Isaías 55, de 1 a 3, está escrito: ó vós, todos os que têm sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão?
e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Que texto maravilhoso que o Senhor colocou na boca de Isaías. Aqui diz: comprai sem dinheiro. Você já comprou alguma coisa sem dinheiro? Não, dá para comprar sem dinheiro, não dá? Dá para comprar. Imagina que seu pai tem uma conta lá na padaria, lá. Aí você não tem dinheiro. Você vai lá na padaria, compra o pão sem dinheiro, e o que você fala? Põe na conta do meu pai. Comprar sem dinheiro. Esse alimento do novo homem, ele tem preço. Ele é um preço que nem se pode medir, tão caro. Por isso que fala comprar. Mas é um banquete que já foi pago, alguém pagou para você. Você vai lá comprar e você vai pôr na conta de outro. E esse outro pagou um preço inestimável, mas ele pagou um preço inestimável para que você pudesse comprar esse vinho e esse leite, e beber e comer sem dinheiro. Aí ele fala assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Então está vendo que agora aqui é a gente tentando gastar o nosso dinheiro, ou aquilo que temos, aquilo que somos, naquilo que não é pão. Não é pão. A única coisa que vai nos satisfazer é aquilo que a gente compra sem dinheiro. É de graça. É o Senhor Jesus crucificado. Olha aqui que ele diz no versículo, acho que é no 2, né? Fala: ouvi-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Aí ele fala que inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Aqui já dá para a gente perceber como que esse alimento é comido. Ouvi, inclinai os vossos ouvidos. Lucas 14, versículo 16. Lucas 14, 16 diz assim: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Venham, pois tudo está pronto. Tem uma frase, né, uma palavra que foi dito lá na cruz: venham, está consumado, tudo está pronto. Aqueles que foram convidados não tiveram que pagar nada, eles não trabalharam por esse banquete, os que realmente entraram depois, a gente sabe, eles não mereciam esse banquete.
eram os piores, eram os que estavam jogados. Vinde, pois tudo está pronto. Aleluia. Você já deve ter percebido que nós somos secos em nós mesmos, mortos e sem vida nenhuma. Você já deve ter percebido hoje porque você está aqui hoje. Essa é a obra do Espírito Santo, é convencer cada um de nós que nós somos mortos, secos, sem vida, famintos. E que dentro de nós, em si mesmo, em nós mesmos, não há nada que nos satisfaça de verdade. Eu fiquei pensando nisso em João 6,53. João 6,53, Jesus diz isso exatamente. Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Não terão vida em si mesmos. E eu fiquei pensando nisso. Você já reparou como que funciona para a gente comer? Como é que faz para comer? Deus, em sua sabedoria, fez os animais, né? Tem animais que comem, sei lá, de um monte de jeito diferente. Tem as plantas que estão comendo ali o sol ali, com fotossíntese e tal. Mas nós não. Se você quiser ficar saciado e ter força para você viver mais um dia, o que você precisa fazer? Está dentro de você o que você precisa? Não está. Se você não pegar algo de fora e pôr para dentro, você morre. Você não tem vida em si mesmo. O ser humano não tem nem a vida natural em si mesmo. Se ele não pôr nada de fora para dentro, ele morre. E espiritualmente é a mesma coisa. Não há vida, estamos mortos. Se não comermos a carne e o sangue do Filho de Deus, estamos mortos. Então vamos ler onde o Senhor Jesus, com muito detalhe, vai nos ensinar essas coisas, que é o capítulo 6 de João. João 6, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Você consegue ver alguma coisa bem parecida com o que estávamos falando até agora, nesse versículo 3 aqui? Isso aqui é Jesus antecipando para os seus discípulos o que era o alimento que eles iam comer e onde que esse alimento seria dado. Jesus foi falar essas coisas num monte, irmãos, num monte. Como diz em Isaías 25, 6. O Senhor disse que nesse monte o Senhor ia preparar um banquete. E ele sentou-se com seus discípulos, e no 4 fala que estava próxima a Páscoa. A Páscoa falava do cordeiro que eles comiam. Não falava, eles comiam um cordeiro. Comiam sua carne assada. E nesse período da Páscoa eles também comiam o pão sem fermento. Então foi nesse contexto de Páscoa, pães sem fermento, Jesus sobe um monte para explicar sobre ele ser o pão da vida, sobre beber a sua carne e comer o seu sangue.
Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? O Senhor é maravilhoso, né? Olha a pergunta que ele faz para Filipe: onde? Onde, Filipe? Onde que vamos comprar pão para saciar a fome desse povo? Ele disse para Filipe: onde, Filipe, a gente vai encontrar o alimento que esse mundo precisa, que essas pessoas sedentas precisam? Onde, Filipe? Responde para mim. Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. E Filipe faz uma declaração bem sincera. Ele diz assim, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Filipe responde para ele: não tem jeito, Senhor. Nem muito dinheiro conseguiria saciar a fome desse povo. Nem todo o dinheiro desse mundo pode saciar a fome que está no seu e no meu coração. É isso que Filipe respondeu para o Senhor Jesus. Isaías diz, comprai sem dinheiro, sem preço. E ele pergunta: por que gastais dinheiro naquilo que não é pão? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Isso aqui é muito interessante, irmãos, esse rapazinho que está aqui. Você já ouviu um monte de pregação sobre esse garotinho que está aqui? Com 5 pães e os 2 peixinhos? O que você já ouviu de pregação desse rapazinho aqui? Que você tinha que ser como ele, entregar os seus pães e os 2 peixinhos, para que aí Deus pudesse multiplicar e você ia ter muito e também todo mundo que está à sua volta ia ser abençoado. Não foi isso que você já ouviu? Eu já ouvi já. Mas é muito interessante esse rapazinho aqui. A palavra aqui era um menino, era um garoto, um jovenzinho. Você já perguntou? Poderia ser uma jovenzinha, poderia ser um velhinho, poderia ser um dos discípulos, poderia ter os 5 pães e os 2 peixinhos, mas não. E era um jovenzinho enigmático. Você sabe o nome dele? De onde veio esse jovenzinho? Onde ele morava, quem ele era? Mas era um jovenzinho. Um jovenzinho. Esse jovenzinho daria o necessário para satisfazer a multidão. Você consegue perceber quem era esse jovenzinho? A Bíblia diz que na Páscoa, e que o Senhor, Ele é o Cordeiro de Deus, não é verdade? O Cordeiro de Deus. O Cordeiro, ele é um carneiro novo. Não sei se vocês sabem disso. Mas tem o carneiro, o Cordeiro é o carneiro novo, uma ovelhinha nova. Macho. Esse menininho aqui é o próprio Senhor Jesus. É um menininho. E é interessante que ele tinha, o alimento que ele tinha 7 coisas, Poderia ter 8, poderia ter 9, poderia ter 12. Ele poderia ter só um pão. Não, ele tem 5 e mais 2. Era um jovenzinho, o Cordeiro perfeito de Deus, que alimentaria o povo. E Jesus vai tomar aquilo que estava na mão do jovenzinho para alimentar toda a multidão.
Vamos continuar. Disse Jesus: mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. Tanto quanto queriam. A multiplicação dos pães foi como o banquete de Isaías 25:6, um farto banquete, tanto quanto queriam. Por isso comeram à vontade. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida esse é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo disso, sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Agora vamos para o versículo 25. Então Jesus anda sobre as águas, tem aquela cena, e encontram ele do outro lado lá, né? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. E a gente vê como que os homens são dirigidos por satisfação e prazer. O que dá alegria e satisfação a gente vai atrás, é simples assim. Não trabalhem. Jesus respondeu, né? Que eles não vieram por causa dos sinais que diziam que ele era o Cristo, mas porque eles comeram e ficaram satisfeitos. O 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, neles colocou o seu selo de aprovação. Você vê que Jesus diz aqui no 27, claramente ele está respondendo a primeira pergunta que a gente queria dizer, né? Que o banquete oferecido é o Cristo crucificado. Ele fala para não trabalhar pela comida que estraga, é o mesmo que a gente leu, é porque gastais o seu dinheiro naquilo que não é pão, então é a mesma coisa que Jesus está falando. Mas ele fala pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Uma comida que será dada na cruz. Então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram: que sinal milagroso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu.
pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Veja que o pão de Deus não é só aquele que desceu do céu, mas é aquele que dá vida ao mundo. É o Cristo, mas é o Cristo crucificado. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Então Jesus declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque disseram: Eu sou o pão que desceu do céu, e diziam: Esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe, como ele pode dizer: Desci do céu? Respondeu Jesus: Parem de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Lembra que nós lemos? Inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, a vossa alma viverá. Não lemos em Isaías? Todos os que ouvem do Pai e dele aprendem, vêm a mim. Ninguém viu o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que é então o alimento do novo homem? É a carne do Filho de Deus que ele deu pela vida do mundo. É o Cristo crucificado que alimenta você e a mim. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: Como pode esse homem oferecer sua carne para comermos? Jesus lhes disse: Eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura esta palavra, quem pode suportá-la? O Cristo crucificado é um alimento que os homens não querem comer. O homem natural, esse mundo não quer comer o Cristo crucificado. Mas é o único alimento que sacia a nossa alma. Então eles falaram aqui: duro demais essa palavra. Sabendo em seu íntimo que seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida e a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, alguns de vocês não creem.
pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: vocês também querem ir? Simão Pedro lhes respondeu: Senhor, para quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Bom, fica claro nesse texto aqui que o banquete oferecido é o Cristo, mas é o Cristo crucificado. É carne e sangue, é o corpo de Cristo rasgado e seu sangue derramado. É isso que alimenta o novo homem. E o Evangelho, a pregação do Evangelho é um convite para esse banquete, onde a comida é Cristo crucificado. 1 Coríntios 2,2, Paulo fala assim: pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. 1 Coríntios 1,23, ele fala assim: nós, porém, pregamos o quê? A Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Não foi isso que a gente acabou de ver, a reação dos judeus? Como pode esse homem querer dar sua carne para a gente comer? Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Os homens vivem sedentos por aí, e a nossa alma também pode ficar sedenta, porque não há disposição natural nenhuma em nós para comermos a carne e bebermos o sangue do Filho de Deus. É escândalo, é loucura para nós. É loucura. Por isso que não tem como ninguém. Jesus falou aqui, os discípulos falaram, ouviram o Evangelho e falaram assim: dura essa palavra, quem pode suportar? E Jesus fala: é por isso que eu disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Não tem nada mais claro que isso. Ninguém quer Cristo crucificado. Só vem aquele que o Pai atrai. Em Gálatas 3:1 fala assim: ó Gálatas, insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como? Como crucificado. A gente vê nesses 3 textos aqui como que o Evangelho foi exposto. Não foi falado de Cristo como alguém que tinha uma boa moral, que fazia coisas boas, então você precisa olhar Cristo aqui como seu exemplo de vida, para você seguir, para você ser uma pessoa boa nessa terra. Cristo como um bom líder, para você ser um gerente bom lá na sua empresa. Cristo como alguém que amou as pessoas para você amar, a turminha que está do seu lado, a sua família. Cristo como alguém que morreu, então você pode dar a vida também para aqueles que estão do seu lado, ajudar todo mundo. Não foi esse Evangelho que foi pregado. Foi pregado Cristo crucificado, Cristo morto na cruz. Porque isso é a única coisa que alimenta, é a única coisa que Cristo falou que faria a nossa alma viver para sempre. Cristo crucificado. Em 2 Timóteo, ele fala para Timóteo lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, irmãos, ressuscitado dentre os mortos. A cruz e a ressurreição é como se fosse um evento único na palavra de Deus. Esse evento de morte, ressurreição,
é o centro da história, é o centro do universo. É como se dividisse, tudo que é natural vem aqui com tudo que é espiritual e eterno. Tudo que é pecado vem e termina aqui na morte e nasce o novo homem. Tudo que é fraco termina aqui e começa o que é forte, o que vive para sempre. Esse é o Evangelho. Se você tirar o Evangelho, a anunciação do Evangelho da cruz, você não tem mais nada. As pessoas continuam com fome, elas ainda querem dinheiro e acham que vai ficar contente quando tiver A, B, C, D, quando tiver um amor maravilhoso, uma esposa, filhos brilhantes, quando seu filho terminar a faculdade de medicina. Esse Evangelho não alimenta. Aí o filho termina a faculdade de medicina, o cara está lá deprimido porque o filho foi embora e tal, e agora está exercendo a medicina. É assim, são ilusões e ilusões. É um Evangelho que tenta dar para o homem aquilo que não satisfaz, e fala para o homem gastar o seu tempo, como a gente leu lá em Isaías, o seu dinheiro comprando aquilo que não alimenta. O que é o Cristo crucificado, então? Se já que é isso que nós temos que comer, é isso que nós temos que anunciar, é isso que satisfaz a nossa alma. É tudo o que aconteceu ali na cruz, irmãos, naquele dia. Tudo que está envolvido ali naquele dia, na morte, na ressurreição do Senhor Jesus. É isso que você precisa comer e beber. É esse evento que eles vão dizer, aqueles 3 dias. Aquilo precisa aumentar na sua vida. Hoje você vê um pouco daquilo, amanhã você vê mais daquilo, você vê mais daquilo, você vê mais daquilo. E você vai ver até o fim, porque é uma comida farta, é um banquete que não se acaba. Outro dia eu ouvi um irmão dizendo que a salvação foi muito bom, muito legal, mas Deus tinha mais. E Deus tinha mais agora para fazer na vida dos filhos de Deus. E eu fiquei muito bravo com isso. Falei, mas o que mais que esse homem quer que Deus faça na vida dos filhos de Deus? O que será que tem mais do que isso? A palavra fala para a gente desenvolver a nossa salvação. Não é fazer a salvação e agora vamos colocar uma coisa aqui, uma coisa aqui, colocar um enfeite aqui na minha salvação, pendurar um negocinho aqui na minha salvação. É a mesma salvação, que precisa ser desenvolvida, ampliada, aumentada. Lá na cruz, aqueles 3 dias, irmão, a gente vê um Deus justo. Você conhece a justiça de Deus? Lá a gente vê a humanidade em seus pecados ofendendo a Deus. Você tem noção mesmo do seu pecado? De como ele ofende a Deus? Lá a gente vê um Deus amoroso. A gente vê um Deus com graça e misericórdia. Na cruz a gente vê um Deus fiel. A gente vê um Deus sábio. Um Deus desejando comunhão. Um Deus morrendo. Um Deus dando vida eterna. Um Deus sábio com planos eternos e maravilhosos. Deus livrando do inferno, dando suas riquezas e herança. Um Deus rejeitado pelos homens, um Deus feito um homem pobre, nu numa cruz, sendo cuspido no rosto. Um Deus poderoso para ressuscitar, para dar vidas aos mortos. E essa lista você vai desenvolver ela para sempre. Isso é o Cristo crucificado. Se a gente pregar qualquer coisa além disso, algo solto da cruz, é falso evangelho, irmão. Não vai alimentar ninguém, as pessoas vão morrer de fome. Se você pregar alguma coisa, pregue o Cristo e traga isso para a cruz. Se você não trazer para a cruz, não é alimento verdadeiro. E
como que a gente come então desse banquete, já que o banquete é esse? Primeiro a gente come trazido pelo Pai, não é? Isso está escrito aí em João 6,43. Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrair. O Pai nos atrai. 6,46. 6,45. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus, todos o que ouvem o Pai e dele aprendem, vem de mim, vem a mim. 6,40. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Esse olhar aqui é uma palavra que quer dizer ver, entender, experimentar. Como que eu como do banquete da cruz? Você precisa entender tudo o que aconteceu lá na cruz. Você precisa experimentar na sua vida o que aconteceu lá na cruz. Você precisa ouvir o que aconteceu lá na cruz todos os dias. Você precisa ouvir as palavras do Pai te chamando, falando para você pelo Espírito o que aconteceu lá na cruz. Os 6,40 e os 6,54 são bem parecidos, você já percebeu? Que a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. 54 diz assim: todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Fica bem claro aqui, irmãos, que comer a carne e beber o sangue, que depois vamos ter a vida eterna e o Senhor nos ressuscitará no último dia, é esse olhar para o Filho, experimentar o Filho, entender a cruz, o Cristo crucificado. 6,47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Crer é comer do Filho crucificado. Crer. Como que eu como esse banquete? Ouvindo sobre o que aconteceu na cruz. Entendendo, vendo, contemplando o que aconteceu na cruz. Crendo no que aconteceu na cruz. E o banquete, irmãos, ele é espiritual. No 6,63 Jesus dá uma resposta, porque eles ficaram escandalizados. Como a gente vai comer da carne desse homem aí? Eles acharam muito esquisito. E se Jesus não explicasse isso para eles, eles estavam achando muito estranho. Como que nós vai comer a carne mesmo? A carne dele? Como que eu vou comer a carne dele? E Jesus fala assim: ó, o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Ele está falando: o que eu disse para vocês são coisas espirituais. A carne para nada se aproveita. Não é a carne minha mesmo que vocês vão comer. Vocês vão comer da minha carne e do meu sangue de uma maneira espiritual, de uma vida espiritual. O 6,68. Comer são as palavras de vida eterna. Pedro falou: para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras do Senhor são as palavras de vida eterna.
Quando a gente se converte, irmãos, algum dia, às vezes a gente nem sabe quando foi, o que aconteceu, o Espírito sopra para onde quer, a hora que a gente vê, a gente já foi já. A nossa conversão é como se fosse a primeira garfada que você vai dar no Cristo crucificado. É só a primeira garfada. Você vai comer dele eternamente. E você vai saborear o Senhor eternamente, com sabores que você nunca imaginou. Você vai se deliciar naquilo que aconteceu na cruz. Se você não ouvir o Evangelho todos os dias, você vai perecer, você vai ficar seco, você vai ficar reclamando da vida, você vai ficar reclamando dos irmãos, você vai reclamar da sua condição, você vai ficar igual ao mundo, seco, porque você não está comendo. Você precisa colocar todas as pregações de todos os irmãos que você conhece, falando do Evangelho, falando do que aconteceu na cruz. O irmão que já comeu de um Cristo crucificado, que você não comeu ainda, ele vai mostrar para você: olha esse prato aqui, você já comeu isso daqui? Não, ainda não comi, irmão. Vem, come esse pedacinho aqui que você não pegou na mesa ainda. Você precisa comer e comer do Cristo crucificado, comer e comer do que aconteceu na cruz, na ressurreição, na cruz, na ressurreição. Todo dia, leia sua Bíblia, leia os livros, escute os irmãos. Põe lá no YouTube, ouça, coloca louvores que falem o que aconteceu lá na cruz. E você vai ser cheio de alegria, cheio de satisfação. Você vai nem lembrar das coisas que estão acontecendo, que você acha que está muito ruim na sua vida. Seus olhos vão ser ganhos para a eternidade, irmãos. Você vai ser cheio de prazer e de alegria. Como às vezes a gente despreza tão grande salvação, despreza. É como aqueles que foram chamados para o banquete, mas deram tantas desculpas, não fizeram caso. E o que acontece quando nós comemos esse banquete? Jesus falou assim: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Se você ouvir esse Evangelho, crer, meditar no Cristo crucificado, você nunca terá sede, irmão, nunca terá fome. Você nunca vai procurar no mundo achar essa comida que só o Senhor tem para você. E o Senhor vai te ressuscitar no último dia. Ele vai te ressuscitar no último dia. O mal que aflige os homens, você vai ganhar comendo do Filho de Deus. Ontem eu até comentei com o Fernando, vi uma notícia que aquele Jeff Bezos, o dono da Amazon, um dos caras mais ricos do mundo, ele abriu uma empresa, contratou agora os melhores cientistas do mundo, gente que ganhou Nobel, e a missão da empresa é dar vida eterna a todos e acabar com a morte. É simples assim, e com essas palavras mesmo. Então eles vão estudar, vão colocar todo o dinheiro e esforço humano para acabar com a morte, para que os homens vivam para sempre. Sabe por quê, irmãos? Porque o Jeff Bezos, pensa num cara rico, mas ele está ficando velho e vai morrer. O que adiantou ele ser rico? Fala para mim. Ele começou a perceber, bom, se eu morrer, acabou. Então tem que dar um jeito nisso aí, que eu quero ser rico para sempre. E você percebe que o que os homens querem, e agora ele vai fazer igual Isaías aqui, ele vai gastar o dinheiro naquilo que não é pão. O que os homens querem é aquilo que o Senhor nos dá de graça. Eu ressuscitarei no último dia, ele falou. Aleluia. E ele disse que a gente nunca teria fome e nunca teria sede. Ele nos deu
a vida eterna, uma nova natureza. Essa daqui nunca morre. Essa daqui, em João 6,56, fala que nós somos misturados com o Senhor. Ele está em nós e nós nele. É uma mistura de vida eterna. E igual como o Jeff Bezos quer ficar rico a vida inteira, o Senhor nos deu toda a sua riqueza, sua herança, para sempre. E nós, comendo desse Cristo crucificado, vamos viver por Ele e para Ele, que Ele vai ser o nosso sustento e também será o nosso prazer e a nossa alegria. Se a gente ouvir, crer no Cristo crucificado, em tudo o que aconteceu naquele dia maravilhoso. E o Senhor disse: venha, pois já está tudo pronto, irmãos. Tudo pronto. Glórias a Deus. Senhor, te damos graças, Senhor. Damos graças. Que o Senhor é bom. É maravilhoso conosco. Não temos nem palavras para te agradecer. Ó Senhor, a sua graça fez todas essas coisas e nos chama amorosamente, que quer saciar a nossa alma, que quer nos dar uma vida eterna de alegrias, de prazer, de riqueza em Ti. Enche o nosso coração de louvores, enche o nosso coração de gratidão. Senhor, que Teu Espírito nos fale desse Cristo crucificado. Sim, Senhor, para que possamos viver por Ele. Isso que nós te pedimos, Senhor.